Fala, tropa do Xandeco, bora reagir aqui junto a esse vídeo do Flazoeiro, que ele traz um monte de notícias do Flamengo, sobre o Almada, que o Flamengo tá tentando contratar, um volante também que o Flamengo tá tentando, e as atualizações sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo. Bora! E o Flamengo tem uma vantagem importante para contratar Thiago Almada do Atlético de Madrid. E eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o São Paulo, que já sabe o interesse do Mengão na contratação de Marcos Antônio. Vou falar do boletim médico e atualizar as informações sobre Saul, que vai operar amanhã, e De La Cruz, que passou por um procedimento no joelho. Vou falar da pré-temporada e eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Pô, inclusive, que saudade que eu tô do Flamengo jogar, rapaziada. Tô morrendo de saudade. Você também deve estar. O Flamengo, pô, quando não joga a gente fica triste, quando joga a gente fica feliz. Apesar de quando perde também a gente fica triste, fica puto, mas o Mengão faz parte das nossas vidas. Te amo, Mengão. Ó. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso. Eu queria que você parasse um pouco o seu tempo para observar se você é ou não inscrito no canal. Eu me deparo com diversas pessoas, aqui nos comentários principalmente, dizendo: olha, Flazoeiro, eu pensei que eu era inscrito, mas eu não era inscrito. Então dá uma observada, vê se tem um botão aqui escrito inscreva-se. Se tiver escrito inscreva-se, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa aí o seu like, porque vai ajudar muito aqui no Faz isso aqui e lá também, rapaziada. trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar um vídeo aqui já falando sobre o boletim médico e atualizando sobre Saul e De La Cruz, porque são duas situações distintas. O De La Cruz passou por um procedimento no joelho, no Uruguai, logo no início das férias, e a tendência é que o jogador se reapresente e comece a fazer o trabalho com os outros jogadores já na segunda-feira, na reapresentação do elenco para a temporada, né? Pô, o De La Cruz se machuca muito, né, mano? Loucura, cara. Toda hora ele tá machucado. Pra mim, se ele tiver 100% bem, ele é titular do Flamengo. 2026. Já a situação do Saul é diferente. O jogador passou ali o período das férias fazendo algumas consultas até tomar a decisão de passar pela cirurgia. E aí, quando ele toma a decisão de passar pela cirurgia, o Flamengo já marca ali, junto com o departamento médico e também os médicos particulares do Saul, para alinhar o procedimento. Aí veio a questão do final do ano, aquela coisa toda. Acredito que o médico do Saul tirou um recesso e aí o Saul estava Pô, aguardando. mas aí o médico do Saul tá de brincadeira, né? Férias, pô, tem que tratar nosso homem, pô. Dando ele voltar para a Espanha. A tendência é que ele chegue hoje, quinta-feira, na Espanha, e o procedimento, a cirurgia do Saul, aconteça amanhã. O Dr. Nike Van Dijk é um dos melhores médicos do mundo na cirurgia de tornozelo. Tomara que dê certo, que o Saul tenha uma pronta recuperação. O jogador que está com esse problema no tornozelo já há bastante tempo, já vinha aí alguns jogos jogando no sacrifício, inclusive até a base de injeção, deve ficar aí de 2 a 3 meses fora do Flamengo. Com isso, Moleque, tu vai fazer uma cirurgia, tu simplesmente contrata o melhor médico do mundo, pô. Loucura. o Flamengo viu a necessidade de ir para o mercado para contratar um volante. Por quê? Tem o De La Cruz, que está Também nesse acho que tratamento do precisa. joelho, tem o Saul, que está com esse problema no tornozelo. Aí tem o Flamengo Alan. fica sem muitas opções. O Alan, pô, ali pra mim no tem que ir meio-campo. embora, o Alan. E foi atrás do Marcos Antônio, Bom fazendo jogador. valer o conhecimento do José Boto com o jogador. O José Boto, na época, era scout do Shakhtar quando levou o jogador para a Europa na sua primeira passagem pelo futebol europeu. E aí o que acontece é basicamente o seguinte: o São Paulo já sabe oficialmente que o Flamengo quer comprar o Marcos Antônio, que o Flamengo quer contratar o Marcos Antônio. O São Paulo diz que não vai vender, São Paulo diz que não quer vender, porém o Flamengo tenta usar aí da negociação do São Paulo com o Alan para poder contratar o Marcos Antônio. As conversas estão acontecendo, as Pô, negociações eu super aceito a troca do Alan pelo Marcos Antônio. Pô, super aceito. estão acontecendo e é o que eu falo sempre aqui no canal, gente. É basicamente isso, assim. O Flamengo quer, os clubes endurecem, ninguém faz jogo mole pro Flamengo, ninguém dá moleza pro Flamengo, muito Porque sabe que aqui, ó, o Flamengo tem o dinheiro, né? Óbvio que vão pedir mais caro. pelo contrário.
Quando é para o Flamengo, os clubes colocam um preço mais alto. Quando é para o Flamengo, os clubes colocam um preço mais caro. Os clubes Por isso sabem. que o Flamengo tem tanta dificuldade para contratar jogador, principalmente dentro do futebol brasileiro. Para contratar aqui dentro, realmente, para o Flamengo fica muito difícil, fica muito complicado e às vezes o Flamengo tem que sair um pouco daqui, desse eixo aqui, daqui do Brasil, para tentar fazer boas e novas contratações. O São Paulo vai endurecer, a gente já sabe disso, até porque a situação do São Paulo lá está muito complicada, está próximo de sofrer um impeachment. São Paulo também, os jogadores lá estão cheios de lesões, muita lesão lá no São Paulo. O presidente, a situação está bem difícil por lá, então eles vão endurecer. Cabe o Flamengo ver aí, esticar a corda até aonde der para contratar Marcos Antônio. Eu queria saber a sua opinião específica sobre o Marcos Antônio. Você acha que é uma boa contratação? Chega para reforçar esse meio campo ali, que já tem bastante jogador de qualidade? Tem o Pulgar, tem o Jorginho, tem o próprio De La Cruz, tem o Saul, porém, nesse início de temporada, esses dois vão estar ali numa parte final de tratamento. Tem o Everton Araújo também, que na temporada passada, sempre que entrou, deu conta do recado, fez bons jogos na reta final da temporada. Queria saber a sua opinião. Você acha que é uma boa ou não a contratação de Marcos Antônio? E aí, o que vocês acham, rapaziada? E antes de eu falar sobre Thiago Almada e a vantagem que o Flamengo tem frente aos outros clubes na contratação do meia argentino, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui, gente, essa aba Produtos? Então, clicando aqui nessa aba Deixa eu dar uma puladinha. Produtos originais, comprando aqui, lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre o Thiago Almada, porque ontem saiu a informação de que o Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada. Caraca, o Almada tá no Atlético de Madrid, eu não sabia disso não. Vocês sabiam, rapaziada? Caraca, eu não sabia disso não. Vai ser difícil, hein? O jogador que na Argentina é tido como o substituto do Messi na seleção argentina. Eu vou dizer, eu tive no jogo da Argentina, aquele Brasil e Argentina 4-1 lá no Monumental de Nunes. Jogou muito, o Almada jogou muito nesse jogo. Substituiu o Messi que não jogou nesse jogo. O Thiago Almada acabou com aquele jogo e óbvio que ele corre muito mais que o Messi. Hoje, né? Ele corre muito mais do que o Messi, ele participa muito mais do jogo que o Messi. Então, assim, praticamente o Messi, não vou dizer que o Messi não fez falta, que eu posso estar cometendo uma loucura aqui, mas assim, o Thiago Almada não deixou a desejar, pronto, achei a palavra certa, quando substitui o Messi na seleção argentina. Um jogador de muita qualidade, jogador jovem. E aí o que acontece? Cara, o Flamengo podia tentar o Almada ou o Arias, ou os dois. Imagina se contratar os dois. Pô, aí já é seleção, vai ser seleção mundial. Ontem saiu a notícia de que sim, o Atlético de Madrid quer vender o jogador. O Atlético de Madrid quer negociar o jogador. 50% do passe é por 20 milhões de euros. E, óbvio, quando saiu a notícia que o Atlético de Madrid... Pô, 20 milhões dá, hein, rapaziada? 20 milhões dá pra pagar. Quer vender o Thiago Almada, começou a pipocar torcedor do Flamengo pedindo a contratação do jogador, pedindo para que o Flamengo fizesse um movimento para comprar o Thiago Almada. E aí eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas me falaram, olha, se o Flamengo realmente quiser comprar o Thiago Almada, se o Flamengo realmente fizer um movimento para comprar o Thiago Almada, o Flamengo tem uma vantagem frente à maioria dos clubes do mundo que podem fazer uma proposta. Qual é a vantagem? Primeiro, o projeto esportivo que vai apresentar o jogador, um projeto vencedor, um projeto campeão, mas também tem a boa relação do técnico Felipe Luiz com o Atlético de Madrid. O técnico que é tido como ídolo. Só não pode ser tão boa assim a ponto de tirar o Felipe Luiz do meu Mengão. Pode ser boa, mas um limite ali de ser bom. Não precisa ser muito bom ali de, qualquer momento ali o Atlético de Madrid pode ligar pro Felipe e o Felipe treinar o time deles. Não pode chegar nesse nível. Da equipe madrilênia, é muito querido, é muito benquisto. Os donos do Atlético de Madrid, inclusive. E assim, o Almada deitou no Botafogo, rapaziada. Jogou muito, ele sobra aqui no futebol brasileiro, muita qualidade. Já sobrou na seleção argentina, para sobrar no futebol brasileiro de novo é fácil. Tem um sonho de que o Felipe Luiz seja o sucessor do Simeone. Então, assim, o Felipe Luiz ele tem uma relação
extremamente boa com os donos do Atlético de Madrid. O técnico Felipe Luiz, ele tem uma relação extremamente saudável com os donos do Atlético de Madrid. E isso pode facilitar na hora de... Cara, a gente tem duas certezas na vida, rapaziada. Uma é que o Felipe Luiz vai treinar o Atlético de Madrid em algum momento e a morte. Essas duas certezas que eu tenho. Uma negociação desse tamanho. A gente está falando de um jogador que é um talento nato, de um jogador que é muito bola, de um jogador que quando veio e jogou no Botafogo, ele mudou o patamar do Botafogo. E é um cara que chegaria para suprir uma necessidade do Flamengo, que o Flamengo tem muita dificuldade de encontrar. Um reserva para o Arrascaeta. Óbvio que ele chegaria não para ser o reserva do Arrascaeta, mas para ser um segundo camisa 10 ali. E aí é o que eu falo, se vem o Thiago Almada, meu amigo, é Copa do Brasil, é brasileiro e é Libertadores. Assim, não vou dizer que o Flamengo vai ser campeão em tudo, mas que vai brigar e vai dar trabalho em tudo, com certeza vai. Porque se você poupa o Arrascaeta, por exemplo, num jogo do Campeonato Brasileiro ou num jogo da Copa do Brasil, você tem o Almada, meu amigo, o nível permanece o mesmo. É um jogador diferenciado. E o Flamengo tem uma vantagem. O Flamengo sai na frente. Agora, o Flamengo tem que querer. Até o momento, o Flamengo não fez nenhum movimento para contratar o jogador. E aí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o José Boto, você iria ou não iria atrás do Thiago Almada? Rapaziada? Você usaria ou não da vantagem que o Flamengo tem para contratar o Thiago Almada, que é um bom relacionamento do técnico Felipe Luiz junto ao Atlético de Madrid? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Quero saber se você acha que o Flamengo deve ou não fazer esse movimento. Apesar de que contratar um meia, um jogador que joga na posição do camisa 10, não esteja nos planos do Flamengo. Não é a posição mais carente do Flamengo, né? Em momento nenhum falou que ia no mercado para contratar um reserva para o Arrascaeta, mas é uma oportunidade do mercado. Quero saber a sua opinião. Faria ou não faria uma proposta? Tentaria ou não tentaria a contratação do argentino? Coloca nos comentários aí, eu quero saber de você. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem a apresentação de Vitão. Lembrando também que nós estaremos ao vivo, mostrando tudo para vocês, deixando vocês por dentro de tudo e ligado em tudo que vai acontecer. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. Pô, rapaziada, assim, eu aceitaria o Almada fácil no Flamengo. Comenta aí o que vocês acham. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí no canal, hein?